Os ataques dramáticos de hoje são mais um capítulo na longa história de tensão envolvendo palestinos e israelenses. Tropas de Israel, gente, garantem que conseguiram cercar Gaza por terra, pelo ar e pelo mar. Sempre acompanhamos pelos jornais notícias de conflitos entre Israel e a Palestina, mas nem sempre temos noção real de tudo o que envolve esse conflito e como se chegou até aqui. Neste vídeo vamos descobrir as origens e cada conflito entre esses povos, qual dos dois lados está certo e se há uma solução. Mas antes, seja bem-vindo nesse canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva. Estou começando por aqui e seu apoio será muito importante. Tudo começa há cerca de um século. No início dos anos 1900, as regiões em que hoje pertencem a Israel-Palestina era dominada pelo Império Otomano. Naquela época era uma sociedade religiosamente diversa, principalmente entre muçulmanos e cristãos, mas também havia um pequeno número de judeus, e que geralmente viviam em paz. Porém, isso gradativamente começou a mudar. Do lado árabe, cada vez mais pessoas na região estavam desenvolvendo um sentimento de serem não apenas árabes étnicos, mas sim palestinos, como uma distinta identidade nacional. Ao mesmo tempo, estava surgindo o movimento sionista na Europa, um movimento que pregava a autodeterminação do povo judeu e que afirmavam que o judaísmo não era apenas uma religião, mas uma nacionalidade que merecia uma nação própria. E depois de séculos de perseguição, muitos acreditavam que um Estado judeu era a única maneira de ficarem seguros. Muitos judeus viam Jerusalém e aquela região do Oriente Médio como sua terra prometida, de acordo com a crença do povo hebreu. E no início do século XX, dezenas de milhares de judeus europeus se mudaram para lá. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado e a região foi colocada sob mandato britânico. Os britânicos inicialmente permitiram a imigração judaica, mas a tensão entre judeus e árabes aumentou à medida em que mais judeus chegavam. Ambos os lados cometeram atos de violência. A partir de 1930, os britânicos começaram a limitar a imigração judaica. Em resposta, milícias judaicas foram formadas para lutar contra os árabes locais e para resistir ao domínio britânico. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e então vem o Holocausto, com ainda mais judeus fugindo para a Europa, para a Palestina britânica, e assim crescendo em grande parte do mundo o apoio para a criação de um Estado judeu. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para dividir a Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. A cidade de Jerusalém, onde judeus, muçulmanos e cristãos consideram como terras sagradas, deveria se tornar uma zona internacional especial. O plano foi concebido para dar aos judeus um Estado, para estabelecer a independência da Palestina e acabar com a violência entre os povos que os britânicos não estavam mais controlando. Os judeus aceitaram o plano e declararam a independência de Israel. No entanto, o plano foi rejeitado pelos árabes, que declararam guerra a Israel no dia seguinte após a sua declaração de independência em 1948. Em 15 de maio de 1948, exércitos árabes combinados atacaram Israel por 3 frentes diferentes. As forças do Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita, combinadas, estavam então convergindo para uma minúscula faixa de território que agora era Israel. Os árabes declararam guerra a Israel em um esforço para estabelecer uma Palestina unicamente árabe. A Guerra de Independência de Israel terminou com a vitória israelense, que conquistou territórios além das fronteiras propostas pelas Nações Unidas na tentativa de evitar que futuramente novas invasões ocorressem naquelas frentes. No final da guerra, Israel controlava todos os territórios, exceto a faixa de Gaza, que o Egito controlava, e a Cisjordânia, nomeada assim pois fica a oeste do Rio Jordão, que a Jordânia controlava. Esse foi o início do conflito árabe-israelense, que duraria décadas. Durante esse período, muitos judeus em países majoritariamente árabes fugiram ou foram expulsos, se refugiando em sua grande maioria em Israel. Em 1967, ocorre outro evento importante nesse conflito, a Guerra dos 6 Dias. Após a inteligência israelense, o Mossad, identificar centenas de milhares de tropas em sua fronteira com o Egito, Síria e Jordânia, e plano de uma nova ação árabe iminente. Israel resolveu atacar antes, através de um ataque aéreo, visando destruir a força aérea do Egito enquanto ainda estava no solo. Em 3 horas, a maioria dos aviões e bases estavam destruídas. Apenas no primeiro dia, os árabes perderam mais de 400 aviões. Em seguida, as forças terrestres de Israel deslocaram-se para a península do Sinai e a faixa de Gaza, onde atacaram unidades egípcias. Quando a guerra terminou, Israel havia tomado as colinas de Golã da Síria,
a Cisjordânia da Jordânia, Gaza e a Península do Sinai do Egito. Israel agora ocupava os territórios palestinos, incluindo toda a Jerusalém e seus locais sagrados. Israel praticamente governava os palestinos, um povo que também havia lutado por décadas. Em 1973, um novo conflito, a Guerra do Yom Kippur. Tropas egípcias e sírias atacaram as bases militares de Israel no dia em que os israelenses celebram o Yom Kippur, um dos feriados mais importantes para eles, o Dia do Perdão. Com cerca de 2.656 soldados mortos, cerca de 15 mil feridos e quase 1.000 capturados como prisioneiros, a Guerra do Yom Kippur foi o conflito que causou o maior número de vítimas a Israel desde a Guerra da Independência. Em 1978, Israel e o Egito assinaram os Acordos de Camp David, intermediados pelos Estados Unidos, e logo depois Israel devolveu o Sinai ao Egito como parte do Tratado de Paz. Na época, isso era extremamente controverso no mundo árabe. O presidente do Egito, inclusive, mais tarde, foi assassinado em consequência da insatisfação popular desse acordo. De qualquer forma, marcou uma pequena melhoria no conflito entre árabes e israelenses. Nas próximas décadas, os outros estados árabes gradualmente fizeram a paz com Israel, mesmo que eles nunca tenham assinado tratados formais de paz. Mas o exército de Israel ainda ocupava os territórios palestinos na Cisjordânia e em Gaza, e foi a partir daqui que o conflito se tornou uma luta entre Israel e a Palestina. Outro fator que adiciona uma camada a mais na complexidade desse conflito são os chamados colonos. Pessoas que fizeram suas casas em partes da Cisjordânia e em Gaza, quer os palestinos quisessem ou não. Alguns se mudaram por motivos religiosos, alguns porque eles querem reivindicar a terra para Israel, e alguns só porque a moradia é barata e muitas das vezes subsidiadas pelo governo israelense. Alguns assentamentos são cidades com milhares de pessoas, outras são pequenas comunidades em um profundo território na Cisjordânia. A longo prazo, dividindo a terra palestina, eles tornam muito mais difícil para os palestinos algum dia terem um Estado independente. Hoje, existem centenas de milhares de colonos em território ocupado, embora a comunidade internacional os considere ilegais. No final da década de 80, a frustração dos palestinos explodiu na Intifada, uma palavra árabe para insurreição. Começou principalmente com protestos e boicotes, mas logo se tornou violento. Israel respondeu com força pesada. Centenas de israelenses e mais de 1.000 palestinos morreram na primeira Intifada. Na época, um grupo de palestinos em Gaza criaram o Hamas, um violento grupo extremista que possui em seu estatuto o compromisso com a destruição de Israel. No início dos anos 90, ocorrem os Acordos de Oslo. Este também é o primeiro grande passo para que algum dia Israel se retire dos territórios palestinos, permitindo uma Palestina independente. Os Acordos de Oslo estabelecem a autoridade palestina, permitindo aos palestinos um pouco de liberdade para se governar em certas áreas. Apesar dos Acordos de Oslo, o conflito continuou. E em 2000, eclodiu a Segunda Intifada, um período de violência que durou até 2005. A Segunda Intifada realmente traz mudanças ao conflito. Os israelenses se tornam muito mais céticos de que os palestinos algum dia aceitarão a paz ou que vale a pena tentar. Os israelenses começam a construir muros e pontos de verificação para controlar os movimentos dos palestinos, principalmente em Gaza. Entre 2020 e 2022, ocorrem os Acordos de Abraão, onde Israel e os Emirados Árabes, o Bahrein, o Sudão e o Marrocos se reconhecem mutuamente e concordam em cooperar economicamente. Em 2023, os Estados Unidos intermediavam também uma negociação entre a Arábia Saudita e Israel. Negociação essa interrompida diretamente pelo mais recente e novo ataque de terroristas do Hamas no último dia 7 de outubro, que assassinou cerca de 1.400 pessoas em Israel e sequestrou mais de 200, com requintes de crueldade. Agora, não sabemos qual será o futuro desse novo conflito. Israel já iniciou sua incursão terrestre em Gaza e busca destruir o Hamas. Este é o estado do conflito como sabemos hoje. É um conflito cheio de camadas complexas com raízes profundas na história e na religião. Um conflito que tem causado a morte de milhares de pessoas dos dois lados. Um conflito em que, para se chegar em uma solução, ambos os lados terão de ceder em suas posturas que hoje adotam.